Então, boa noite, irmãos. Nós vamos começar a lição 5, que é a lição que diz sobre, vai falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Como que a gente enxerga missões de uma forma pentecostal, né? E isso vai ajudar a gente a entender alguns pontos bem interessantes. Bom, o textuário da lição diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, e algum amigo meu bigodudo diria, e também no Cocaia. Amém? Verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então, o desejo de Deus é sempre derramar o Espírito Santo sobre a humanidade. Então, não importa se foi a igreja do século I, do século X, do século XX, não importa. O Senhor, Ele quer derramar do seu Santo Espírito a todos da igreja. Ele quer que todos sejam pentecostal, com respeito ao pessoal que não é pentecostal, mas esse é o desejo de Deus, como diz aqui o nosso texto. Essa é a verdade prática, né? Então, segunda-feira nós temos as leituras da semana, leitura diária. Segunda-feira foi 1 Coríntios 12, 11, que diz que a atividade de Deus por meio do ministério do Espírito Santo está lá em 1 Coríntios 2, então Deus já mostra a sua atividade através do Espírito Santo, em 1 Coríntios. Terça, deixa eu pegar Está ventando aqui um pouquinho por causa do ventilador. Deixa eu colocar só um grampinho aqui para eu poder ler, sem ficar balançando. Então, terça, Atos 2, do 1 ao 12, que diz que o Espírito Santo experimentado pelos cristãos do século I. Esse texto de Atos, eu acho que é interessante nós lermos juntos. Espera aí que acredito que eu não consegui ainda me adaptar com esse negócio no formato novo da Bíblia. Aí, vamos lá. Então, aqui em Atos 2, do 1 ao 2. Atos 2, verso 1 e 2, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Muita gente acha que o Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é um som, o Espírito Santo é uma pomba, e não é nada disso. Naquele momento que o Espírito Santo estava descendo, ouviu-se, de repente, um som, como se fosse de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo é Deus. É a presença manifesta do Senhor, ele é Deus. Então, não deixem se confundir com relação a isso. Então, esse texto de Atos diz que o Espírito Santo experimentado pelos cristãos do século I. E como eu disse, na verdade prática, ainda é a vontade do Pai que todos nós experimentemos o Espírito Santo. Mas isso é assim, o Espírito Santo vem do nada? Não. O Espírito Santo não vem do nada, não. Ele você precisa buscá-lo, você precisa entendê-lo, você precisa entender que ele é Deus, você precisa entender que ele é a presença de Deus. E presença de Deus, o Espírito Santo ele é delicado. A presença de Deus não vem em meio a... Você acha que, por exemplo, a presença de Deus está dentro de um baile funk? Você acha que a presença de Deus está num vício por pornografia? Você acha que o Espírito Santo de Deus está em lugares sujos, imundos, fétidos? Não está. A presença de Deus ela é delicada. É preciso busca e santidade para a presença de Deus. Amém?
Tanto que existia, acho que até a pastora acho que foi ler um texto antigamente, me fez lembrar aqui agora, que falou que fala de uma parte da Bíblia, desculpa os irmãos que eu não vou lembrar qual que é o versículo, mas diz que não haveria uma, acho que é Deuteronômio, ou Levítico, uma limpeza, e que receberam uma direção para que houvesse limpeza no acampamento, porque o Espírito Santo habitava pelo acampamento, para abençoar as pessoas do acampamento. E que ali haveria de ter regras e condutas de limpeza. Né? Porque falou, como que pode Deus habitar no meio de fezes humanas, misturado no acampamento? Como pode Deus habitar no meio de bagunças, de coisas largadas, de, por exemplo, sei lá, de algum animal estripado que foi utilizado para comida ou para sacrifício? Enfim, tem que ter uma ordem, tem que ter uma decência, tem que ter uma limpeza. E para nós, isso é válido tanto para a igreja do século I, como para agora, da igreja do século XX, XXI, né? Ordem e decência. Quarta, Atos 1:8. O poder pentecostal é indispensável para a obra de missões. Então, Atos 1:8, ele diz assim: mas recebereis poderes ao descer sobre vós o Espírito Santo, que é o que a gente leu lá no texto áureo, né? Quinta-feira, Atos 2:26, o primeiro missionário transcultural da igreja do primeiro século. Vamos dar uma olhadinha nesse Atos 8:26, do 26 ao 30. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Verso 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, sentando-se no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, aqui foi uma manifestação do poder do Espírito Santo que estava ali com Filipe, já falando com ele. Amém? Esse foi o primeiro missionário transcultural da igreja do primeiro século, Filipe. Sexta, Atos 10:34. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Esse texto ele é um pouquinho polêmico, porque algumas pessoas diz assim, os homossexuais gostam muito de usar esse texto, que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação desde que haja arrependimento. Venha como está, arrependa-se dos seus pecados e seja transformado pelo Espírito Santo. E aí vereis a glória de Deus. Então, aí a gente vai ver a glória de Deus. Venha como está, mas precisa haver arrependimento, precisa haver transformação. É por isso que diz que tem que haver o nascer de novo. É você matar a velha carne, matar a velha criatura, matar os velhos hábitos, matar as velhas crenças, se entregar àquilo que Cristo ensina, e a sua vida tem que ter Cristo como centro. Tem que ter Cristo como centro, para que assim você possa alcançar a salvação. A salvação é para todos. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Sábado, texto de sábado, Atos 9:31, ousadia e poder do Espírito na obra missionária. Sem o Espírito Santo não existiria obra missionária. Sem o Espírito Santo, não, a obra já teria morrido. E nós podemos ver isso ao longo dos séculos, porque eu acho que até já posso até abrir aqui, ó. Vou explicar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar como é que é aqui. Sempre esqueço como é que é esse caminho, mas eu vou mostrar para vocês. WhatsApp, compartilhar.
O que é o Pentecostes? Pentecostes é um linguajar grego para referir-se à festa da semana do Antigo Testamento, descrita lá em Levíticos 23:15. Recebe esse nome porque é comemorada 50 dias depois da Páscoa. Pente, vem de penta, que é 5, né? Então, aqui, 50 dias depois da Páscoa é comemorado o dia de Pentecostes, a festa lá das semanas lá, né? Então, a festa das semanas era uma importante festa de peregrinação que comemorava o fim da colheita de grãos. Normalmente, a época da colheita começava na semana da Páscoa e continuava por 50 dias até a festa das semanas. Isso foi Cristo que determinou, né? Deus que determinou que o dia de Pentecostes seria nessa época aqui de 50 dias depois da Páscoa. Essa foi a época, foi o tempo que Cristo determinou para a descida do Espírito Santo naquele lugar, onde estávamos todos reunidos. Todos visualizando aí o pentecostal? Eu estou mostrando certo aí? Deixa eu ver. Estou mostrando certo, gente? Estão vendo o pentecostal aí? Quem pode sinalizar? Sim, dá para ver. Tá. Então, pentecostal. O termo bastante conhecido em nossos dias passou a ser utilizado a partir de 1907, na Grã-Bretanha, pelas igrejas históricas tradicionais, para se referir aos crentes que criam e recebiam o batismo no Espírito Santo. Então, a pessoa já era pentecostal desde lá, já tinha o nome de pentecostal ali, já tinha como esse nome, os crentes já tinham com esse nome de pentecostal a partir de 1907, lá pelas igrejas históricas tradicionais. Então, pessoas que criam e recebiam o batismo no Espírito Santo já eram chamadas de pentecostal, por causa da analogia entre o movimento e o dia de Pentecostes. Isto é, por causa da efusão do Espírito e das manifestações do poder que eram observadas por toda a parte nas Ilhas Britânicas. Vou fazer uma breve colocação aqui. Então, você vê que lá, em 1907, havia já uma grande manifestação de poder do Espírito Santo, em 1907, nas igrejas britânicas. E aí você vai vendo a evolução dos tempos. Se você for olhar hoje como é que estão as igrejas britânicas, é lastimável a situação. As igrejas estão servindo para bares, para casas de show. Não se tem mais quase nenhuma igreja na Grã-Bretanha, na Inglaterra, acho que na Europa de uma forma, né? E as poucas que ainda tinha algumas que o pessoal ainda estava, alguns movimentos lá, Islã, enfim, secularista, estão até tirando cruzes das poucas igrejas que ainda tem. Só uma observação. Então, pentecostal, por sua vez, é o crente que crê na realidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo que os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Isso é uma coisa maravilhosa. Quem teve a oportunidade de ser batizado pelo Espírito, com o Espírito Santo e com fogo, não quer mais sentir a presença do Espírito Santo de outra forma. Tá? Então, assim, missões numa perspectiva pentecostal. Esse aqui eu não vou dar spoiler, não. Daqui a pouco eu volto para falar a respeito disso. Como é que eu faço para encerrar? Aqui. Interromper o compartilhamento. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. Bom, então a gente teve aí uma breve apresentação dos tempos de Pentecoste, o que é Pentecoste, o que é pentecostal, né? Então vamos para a leitura bíblica em classe. Atos 2, do 1 ao 8 e do 14 ao 18. A gente já leu alguma parte, mas é bom ler no contexto total. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua.
E de todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Essa é uma palavra atemporal, né? Se você for parar para analisar. Na minha pequena visão, na minha pequena convicção, ela é uma palavra atemporal, porque ele estava falando aqui que dos últimos dias, eu entendo que sejam os últimos dias de Cristo ali na Terra, né? Mas também falando dos últimos dias da volta de Cristo para a Terra, que antecedem a volta de Cristo para a Terra, porque a gente tem visto esses sinais, né? De jovens profetizando, de velhos profetizando, os filhos e filhas profetizando, os jovens tendo visões, os velhos sonhando sonhos, né, e com revelação. Então a gente tem visto essa manifestação. E a verdade, a verdade é a verdade prática, né, que é a vontade do Espírito Santo derramar, a vontade de Deus derramar o Espírito Santo na sua igreja na atualidade. Amém? Então nós vamos falar que a paixão pelo evangelismo e em missões é uma marca de identidade pentecostal no mundo. Então, assim, se você é pentecostal e se você é um crente e não dá para você ser crente, não sei vocês, mas para mim, na minha concepção, não dá para você ser crente e não falar do amor de Cristo. Não dá para você ser crente e não pregar, nem que seja pelo testemunho. Você pode não ser uma pessoa que fala eloquentemente, que tem as palavras certas, assim como eu, eu não tenho essas palavras corretas para falar, não sou um bom pregador, mas da sua forma, você manifesta o poder de Deus na sua vida para outras pessoas. Isso é evangelizar, isso é missões. Não é só você ler a Bíblia, interpretá-la, e glória a Deus que o Espírito Santo também nos ajuda nisso, né? Mas também faz parte do cristão, faz parte daquele que é Pentecoste, que tem o Espírito Santo, evangelizar. Como eu disse, não haveria missões se não fosse pelo Espírito Santo. Então, paixão pelo evangelismo e missões é uma marca de identidade pentecostal no mundo, e especificamente em nosso território, aqui no Brasil. Então, essa prioridade no reino de Deus, sobre a dependência do Espírito Santo, é a causa do crescimento da obra pentecostal no mundo. Eu ainda creio que Deus ainda tem um grande derramar de Espírito no nosso país. Ele ainda vai ter algo que vai levantar muito os pentecostes, os cristãos, os evangélicos, de uma forma geral, né? Algumas pessoas chamam lá fora de protestantes, aqui a gente chama de evangélicos, né? Mas, enfim, é tudo povo de Deus. Então, no Pentecoste, a igreja nasceu pregando o evangelho aos que estavam presentes. Então, advindos de diversas regiões do mundo, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E se você for ler todo o texto, você vai ver que eram muitos, mas alguns existiram, alguns foram embora. Aos que ficaram, ainda receberam, né? Como aos que obedeceram. Isso é um ponto bacana, porque o Senhor disse, que isso foi uma ordenança de Jesus, para que fossem em Jerusalém e esperassem por lá até que do alto fossem revestidos de poder. Aqueles que obedeceram, receberam a bênção. E isso é válido para a nossa vida. Então, a gente precisa entender que a obediência, Deuteronômio 28, tem lá uma série de listas. Deus tem falado tanto comigo nesses últimos meses a respeito de Deuteronômio 28, que eu estou ficando até meio repetitivo. Mas é importante a igreja entender isso. Existem bênçãos da obediência.
E se você for ver lá, tem uma relação. E uma das coisas que Deus diz foi para que fossem para lá e esperassem para que do alto fossem revestidos de poder. A espera é fácil? Não é. Tanto que muita gente desiste no meio do caminho. Foi o que aconteceu. Se você quer ser revestido do alto, né, se você quer ser revestido de poder do alto, revestido de poder do Espírito Santo, aguarda, espera, continua na caminhada na espiritual, continua crescendo na graça, no conhecimento, né, que a hora chega. E quando chega, é essa benção, que ficam todos maravilhados. Algumas pessoas chegam a falar assim, assim como esses homens, assim como estava dizendo no versículo 15 lá, esses homens não estão embriagados, que Pedro está explicando, é porque para eles não entendiam aquilo. Para eles, pareciam homens bêbados. E é assim para o mundo, quando uma pessoa começa a falar em línguas, as pessoas não entendem. Acha que isso é uma fantasia, acha que isso é um delírio, acha que isso é coisa de gente maluca. Então, da mesma forma, só que Pedro, grande pregador, né? Pedro se levanta ali e diz: eles não estão embriagados. Então, é preciso que nós nos coloquemos como Pedro, levantar e falar assim, amigo, isso daí não é o Espírito Santo. Isso daí que você está vendo não eu acho que nós temos que pedir a Deus o dom do discernimento também, né? Mas devemos nos posicionar e mostrar que a manifestação do Espírito Santo em cada pessoa é diferente, ou pode ser igual. Quem manda é Deus. Amém? Então, obedeça. Se o Senhor mandou você, fique nesse lugar, aguarde a manifestação do meu poder, aguarda que ele vem. E a bênção também vem junto. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre essa lição, uma perspectiva pentecostal de missões. O objetivo da lição é apresentar uma perspectiva pentecostal das missões, explicar a obra missionária após o Pentecostes, porque é dali que foram revestidos de poder que iniciou-se a obra de missões, onde todos foram pregar o evangelho, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então, assim, na lição anterior, nós estudamos, nós estudamos sobre a natureza missionária de Deus no Novo Testamento. Só que nessa lição, nós vamos apresentar uma perspectiva pentecostal da obra missionária fundamentada na Escritura, na Bíblia. Então, assim, por isso, para concluir o primeiro tópico, sugerimos, então, que a gente comece a enfatizar a marca da contribuição pentecostal para a causa missionária. Então, nós vamos fortificar isso de duas formas. A marca pentecostal, que é a crença na mesma experiência com o Espírito Santo, ocorrida em Atos dos Apóstolos, Perdão, irmãos. Então, a marca pentecostal é a crença na mesma experiência com o Espírito Santo, ocorrida em Atos dos Apóstolos. Então, um senso de profunda dependência do Espírito Santo para fazer qualquer obra. Então, nós precisamos ter uma consciência de que precisamos de uma profunda dependência do Espírito Santo para fazer qualquer obra. Hoje, essa aula, eu preciso do Espírito Santo. Sem ela, eu não consigo dar essa aula. Sem ela, vocês não têm um entendimento. Sem ela, não faz nenhum sentido a oração que o pastor Vinícius fez no começo, para que todos nós fôssemos. Nós já começamos essa aula pedindo ao Espírito Santo que crave esses ensinamentos no nosso coração, que nos ajude a passar essa mensagem a outras pessoas, para que continue nos lembrando disso. Então, é o Espírito Santo que nos lembra, que nos convence, é o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca para a gente poder falar a respeito da obra. Amém? O outro ponto bacana é a contribuição pentecostal. O Espírito Santo como fundamento de qualquer projeto missionário, sinais e maravilhas confirmam a veracidade do Evangelho. Então, eu não sei vocês, mas às vezes você está falando da obra de Jesus e vem para alguma pessoa, você está evangelizando e vem na sua cabeça um versículo. Eu amo quando isso acontece, porque eu sei que é manifestação do poder. E vem um versículo correto. E é bacana quando você, às vezes, vai estar falando sobre Cristo, o amor de Cristo para alguém, e vão surgindo as palavras.
e vão surgir nos versículos. E o mais bacana é que são os versículos e as palavras que tocam a pessoa que está do outro lado. Não é pelo meu próprio entendimento. Isso é manifestação do poder de Cristo. Isso é a manifestação do poder de Deus. É isso que faz. O Senhor, provavelmente já ouviu aquele versículo que diz que Deus sonda os pensamentos e esquadrinha o coração. Então, se ele sonda, vamos lá, eu estou falando aqui do Evangelho para o seu Natal. Se Deus sonda a mente do Senhor Natal e esquadrinha o coração do Senhor Natal, Deus sabe qual é a palavra que vai mudar a chavinha no coração dele. Deus sabe. O Espírito Santo sabe. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você acha que ele não vai saber qual é a palavra que vai mudar? Qual é o louvor que vai te tocar? Qual é o versículo que vai mudar a sua vida? Qual é o momento que você vai estar apto a receber o Espírito Santo de Deus? Ele sabe tudo isso. Ele conhece a sua história. Então, é através da contribuição de Pentecostes, da contribuição pentecostal do Espírito Santo, é que a gente consegue realizar sinais e maravilhas que acontecem no Evangelho. Amém? Vamos à introdução? Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nessa lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Eu vou compartilhar agora aquele texto que eu estava dando spoiler sem querer. Vamos lá. Missões numa perspectiva pentecostal. Então, no estudo definitivo de Harry Bower sobre o significado do Pentecoste para missões, ele expressa surpresa com a escassez de atenção teológica dedicada a esse assunto. Isso nós estamos falando lá há um tempo atrás. Então, o David Bosch também afirma que a pneumatologia, em termos de ministério dirigido pelo Espírito Santo, começou a ser negligenciado já no século II. Então, entenda o seguinte, no século I, lá, recebemos o Espírito Santo de Deus lá pelo Pentecostes, correto? 100 anos depois, esse movimento já tinha caído. Da manifestação do poder de Deus, o estudo sobre esse assunto, porque pneumatologia, se não me... Vou até dar um Google aqui, porque para não falar besteira, mas é o estudo do Espírito Santo. Pneumatologia é isso aí. O Tratado do Espírito Santo. Aqui está numa forma de definição diferente na Bíblia. Aqui, isso que eu quero. Na teologia cristã, pneumatologia se refere ao estudo do Espírito Santo. Na doutrina cristã popular, o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus na Trindade. Então, é isso mesmo. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Então, ou seja, no século I, nós tivemos lá a manifestação do poder de Deus em Pentecoste. No século II, houve um esfriamento do estudo sobre isso. Como diz aqui o Harry Bower, sobre o significado de Pentecostes para missões, ele expressa surpresa com a escassez de atenção teológica dedicada a esse assunto, ao Espírito Santo. Então, ele afirma que a pneumatologia, em termos de ministério dirigido pelo Espírito Santo, começou a ser já negligenciada no século II. Mas, vamos ver a próxima. Opa, não tem próxima? Peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Aí já assim, síntese histórica da doutrina. Os escritores patrísticos gregos acreditavam ter coisas mais importantes a fazer do que se preocupar com o Espírito Santo. Em um tempo em que debates políticos e cristológicos vitais pipocavam ao seu redor. Então, ou seja, já começou ali aquele esfriamento. Né? Já no século II, os escritores gregos estavam mais preocupados com outra coisa do que falar sobre o Espírito Santo. Então, aí teve a necessidade de um movimento de cristianismo moderno, que é o evangelicalismo. Então, um movimento no cristianismo moderno que transcende as barreiras denominacionais e confessionais, enfatizando a conformidade com as doutrinas básicas da fé,
em um alcance missionário de compaixão e urgência. Quem se identifica com esse movimento é um evangélico conservador, que crê no evangelho de Jesus e o proclama. Amém? Então, ou seja, esse termo conservador está sendo bastante utilizado hoje no Brasil, mas como eu disse, aqui no Brasil a gente é chamado de evangélico conservador, em outros países é chamado como protestante conservador, enfim, mas nós somos conservadores na palavra, nós seguimos a Bíblia. Passa céus e passa terra, mas as minhas palavras duram para sempre. Então, nesse sentido, eu fecho com Cristo. Sou conservador. Vai passar céu, vai passar terra, mas eu me conservo na palavra de Deus. Amém? Alguém tem algum comentário para fazer? Fica à vontade. Amém. Bom, então, vamos para a primeira parte do texto, que é uma perspectiva pentecostal de missões. Tópico 1, somos evangélicos. Tem evangélico aí? Amém. Somos todos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, o Doni falou que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Quem aqui teve um novo nascimento? Todos, né? Todos aqui são batizados? Amém. Então você é evangélico, meu amigo. A autoridade bíblica e o apelo de anunciar a Cristo a outros. Então, basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Quais são os princípios? Compromisso pessoal com Jesus a partir do Novo Testamento. A autoridade bíblica. Olha, vamos lá. Todos aqui já tiveram um compromisso pessoal com Jesus a partir do Novo Testamento. Amém? Todos foram batizados. Se comprometeram. Tópico 2, autoridade bíblica. Para ter autoridade bíblica, a gente precisa também ler a Bíblia. Opa! Então, vamos lá. A autoridade bíblica, na verdade, é a concessão que a palavra de Deus nos dá para aqueles que foram batizados. Do alto serei revestidos de poder e serão... Cadê lá? Tem um verso. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A autoridade bíblica é a virtude que vem do Espírito Santo. Amém? Mas conhecimento da palavra de Deus também ajuda você a receber autoridade bíblica. Amém? E o 3, o apelo de anunciar Cristo a outros. Então, você tem aí 3 princípios que vocês têm que seguir como evangélico. Eles tornam-se num impulso evangélico como raiz histórica da tríplice ênfase da reforma protestante: autoridade das escrituras, salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 11. Sigamos. Somos pentecostais. Então, primeiro tópico, somos evangélicos. Segundo tópico, somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos no século I. Nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito Santo perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Já parou para pensar nisso? Cristo estava na terra, subiu, deixou o Espírito Santo. Cristo volta, o Espírito Santo volta. Já parou para pensar? Então, ele está dizendo aqui assim, ó, ele remonta a obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja.
Tópico 3, contribuições pentecostais das missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. É difícil. Eu imagino que deva ser difícil. Eu nunca fiz isso, mas eu imagino que deva ser difícil, porque se para mim já é difícil falar de Cristo onde ninguém nunca ouviu falar, e eu já tive essa experiência de falar de Cristo onde ninguém nunca ouviu falar, ou de falar de Cristo a uma pessoa que nunca ouviu falar do amor de Cristo, é difícil. Imagina você falar em um local, em um país, uma cidade, um estado, um país. Olha a dificuldade que deve ser para você falar de Cristo nesses lugares onde não foi anunciado ainda. Então, esse entendimento está na base de importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam para nós, é inegociável e indispensável. Então, os princípios evangélicos, para nós, ele é inegociável e indispensável. O poder do Espírito Santo na prática das missões. Então, não há, como eu disse, não há missões sem os princípios evangélicos, sem os princípios pentecostais, sem o Espírito Santo. Então, resumindo, além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam também a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Amém? Obra missionária depois do Pentecostes. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Então, o Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Então, ali foi o start. Amém? Ali foi o start para missões. Amém? Perdão, irmãos, que estiver falando, aí nesse calor a garganta vai ficando seca. Então, ali foi o start para que todos nós fôssemos testemunhas. Um dia saíram lá de Jerusalém, até que chegou aqui no Cocaia. Em todos os lugares do mundo, até os confins da terra. Tem gente fazendo missões em ilhas da Indonésia. E correndo risco, mas tá indo lá, está pregando. Tem gente fazendo missões em lugares escusos da China, do Oriente. Há missões em todos os lugares, irmão. Os confins da terra, eu creio que Deus estava falando nisso, né? Então, nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Então, isso é uma lição que eu acho que a gente deveria ter para nós, né? Antes da gente sair pregando a palavra do Senhor, a gente tem que estar revestido de poder. Para a gente saber o que a gente vai falar para as pessoas, como eu te disse agora. O Espírito Santo, ele sabe qual é a palavra que toca. O Espírito Santo sabe qual é o louvor. Então, a gente precisa estar revestido desse poder. Porque eu não sei fazer, eu não sei nada disso. Não sei vocês. Eu não consigo olhar para uma pessoa e saber qual é a palavra que vai tocar no coração dela. Eu não consigo olhar para uma pessoa e saber qual a forma que Deus vai encontrar para chegar até o coração dela. Sem o Espírito Santo, eu não sei nada disso. Eu acredito que não há ninguém que consiga fazer isso sem o Espírito Santo. É Deus, só Deus.
Então, nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão do crescimento e que é necessário ser revestido do poder. Então, isso se cumpriu fielmente em Atos 2. Tópico 2. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. E eu lembro que o pastor Carlos comentou, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que ele não termina. Porque se ali está dizendo que a gente precisa se revestir do poder, nós estamos nos revestindo até hoje do poder de Cristo, você concorda? Quando você vai à igreja, quando você dobra seu joelho, quando você ora, quando você pede a presença do Espírito Santo, né, quando você jejua, você está se revestindo de poder, porque você está negando a sua carne e está abrindo espaço para o Espírito Santo agir. Então você está sendo revestido de poder. Você está sendo revestido de poder. Então, isso se cumpriu lá fielmente em Atos 2. Bom, então depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Cristo com outras pessoas além da fronteira da Palestina, que é o que nós estamos fazendo hoje. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Olha o tamanho da obra desse homem, né? Você sair pregando o evangelho, ser revestido de poder, e sair pregando o evangelho e instalar 4 igrejas primitivas numa época como aquela. Lindo, né? É lindo o mover de Deus, né? Então, Galácia, Macedônia, Acácia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, né, na verdade, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Tá, em Atos 8, 26, conforme a gente leu o texto no começo da aula. Então, tópico 3. A gente está falando aqui, só para recapitular, da obra missionária depois do Pentecoste. Então, a causa da obra, a expansão missionária da primeira igreja, e agora nós vamos falar sobre Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação de Deus para os homens e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Era o plano de Deus. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, lá em Atos 10. O trabalho de Filipe, em Atos 8. A igreja missionária em Antioquia, Atos 13, do 1 ao 3. Bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo, em Romanos 15, 22 e 29. Aliás, o livro de Atos e de Romanos são lições sobre evangelismo, né? Sinopse 2, resumo. O Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, desde o século I, né? De modo a buscar os povos não alcançados. E volto a dizer, nesse livro, você pode começar fazendo missões no seu trabalho, você pode começar a fazer missões dentro da sua própria casa, você pode começar a fazer missões. Você quer ver um exemplo prático de missões bem simples? Um culto dentro da sua igreja, dentro da sua casa, um culto no lar. É uma forma de missões, né? Depois você pode levar para o seu trabalho, você pode levar para o seu bairro, você pode levar para a sua escola, convidando pessoas para ir à sua igreja. Tá? Então, Atos 3, tópico 3. A ação do Espírito Santo e a obra missionária.
Vamos falar agora sobre a ação do Espírito Santo e a obra. Então, tópico 1, a função do Espírito, subtópico 1, a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. Então, nós estamos falando aqui que uma das funções do Espírito Santo é ungir pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, enfim, acima de pastor, bispos, enfim. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Inspirar, inspiração que vem do Espírito Santo, separar pessoas, enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Estamos chovendo no molhado, né? Não dá para fazer obra, não dá para fazer missões sem o Espírito Santo. A lição, basicamente, é isso. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Lá em João, quando ele foi batizado por João e foi revestido, desceu, o Espírito Santo desceu como se fosse em forma de pomba, né, que eles descreveram naquele momento. Que também não é uma pomba, é o Espírito Santo. Então, em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Então, os cristãos... tópico. Me fez lembrar de um versículo. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais em qualquer outras atividades que não fossem a evangelização. Tem uma parte da Bíblia que diz o seguinte, que quando vocês partiram para, assim, estavam recebendo as missões, mas se vocês chegarem numa cidade e não forem, chegar para falar do amor de Cristo, e não forem recebidos e forem utilizados, sacode a poeira da sua sandália e segue. E segue. Por quê? Exatamente o que está dizendo aqui. Não se envolva com problemas sociais, com problemas políticos, problemas sociais. Você está indo lá para pregar o evangelho. Você não está indo lá para ser político, você não está indo lá para mudar leis, leis dos homens, você está indo lá para pregar o evangelho. Isso foi uma coisa que me atentei agora, tá? Então, os cristãos... Então, aqui estava dizendo que o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problema social, político, e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então, cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que contribuir para que haja proporcionalidade, para que haja condições para que o evangelho seja pregado. Cada um na igreja tem que fazer. Somos membros de um corpo, né? Precisamos da mão direita, precisamos da mão esquerda. Assim como eu preciso de um dedo para pegar a garrafa, eu preciso dos outros quatro para me ajudar e dar sustentabilidade. Então, nós somos um corpo. Cada um tem uma função da igreja. E isso é que dá sustentação para a capacitação da obra missionária. Tópico 2, o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. O Espírito Santo é quem capacita, é quem escolhe, é quem envia. Então, o Espírito Santo é quem dá o dom para cada um. Tem gente que tem o dom de evangelização, tem gente que tem o dom de louvor, tem gente que tem o dom de discernir os espíritos. Então, cada pessoa recebe um dom. E isso é o que o Espírito Santo capacita. Não é, por exemplo, o pastor Vinícius tem o dom da música, mas isso não é para ele, sim, não é para engrandecer o nome do pastor Vinícius. Isso é para ele engrandecer o nome do Senhor. Eu, sei lá, se eu tenho o dom, por exemplo, de falar em público, isso não é para mim engrandecer. Isso é para eu poder falar do amor de Deus em público. Então, é o Senhor, o Espírito Santo que capacita para a obra. Eu não sei qual que é o seu dom, meu irmão, mas Deus sabe. E Ele vai falar com você, para que você seja capacitado para promover o Espírito Santo. Amém?
Então, o Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus, no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Por isso que existe uma liturgia nos nossos cultos. Você já parou para pensar que primeiro nós chegamos, oramos, né, nos posicionamos ali naquele culto, depois nós temos uma palavra de abertura, depois nós temos uma oração, depois nós temos o louvor, nós temos tudo isso é uma liturgia para que o Espírito Santo esteja agindo, para que o Espírito Santo seja um instrutor do ministério da palavra de Deus. Quando você abre no início do culto que nós oramos, o Espírito Santo está ministrando essa oração. Quando nós tocamos os louvores, os três, quatro louvores de início, o Espírito Santo está ministrando esses louvores. É para isso que a gente está orando, para que Deus seja o ministro de todas as coisas, para que o Espírito Santo seja o ministro de todas as coisas. E ali nós estamos exercendo a nossa missão. Amém? Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciadas sob a experiência do Espírito Santo. Isso eu também concordo, eu também acho, e o pastor Carlos acho que já falou isso algumas vezes. Ali está escrito o livro de Atos dos Apóstolos, mas devia se chamar Atos do Espírito Santo, porque os apóstolos nada poderiam fazer sem o Espírito Santo, como diz aqui toda essa lição, até aqui o presente momento. Amém? Então, subtópico 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Cara, já teve várias vezes, principalmente no começo da minha conversão, que eu comecei a ter a liberdade de falar e dar testemunho, e falar um pouco do amor de Deus, inclusive em alguns momentos do púlpito, né? E que Deus falava para mim assim, fala sobre isso. E como eu era novo, eu achava que essas coisas eram coisas da minha cabeça. E eu não falava. Falava, não vou falar isso, essa é coisa da minha cabeça. Não é. Eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei com vendas, então eu nunca tive vergonha de falar em público. Então, eu sei que não era timidez para falar aquilo que Deus estava falando para mim. Eu só achava que aquilo não era o Espírito Santo falando, eu achava que era coisa da minha cabeça. E às vezes que eu não falava, Deus vinha e colocava outra pessoa para falar. Se eu não falasse, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para falar, algo de Deus para entregar, Deus usava outra pessoa. E isso aconteceu várias vezes, e eu tenho certeza que aconteceu também com outros irmãos, porque eu já ouvi testemunho de outros irmãos. Olha, eu ia falar sobre isso, acabei não falando, e você foi lá e falou. Então, Deus, ele capacita, ele mostra, o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores e a palavra também. Eu até acrescentaria aqui que ele direciona a palavra também. Então, o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja? É isso que a gente observa ali. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Então, se você for ler lá em Atos 17, 28, 30, eu até recomendo para que você, essa semana, faça uma leitura de Atos. Pega aí quinta, sexta, sábado, e vai lendo o livro de Atos aí, que você vai ver como essa lição vai se encaixando. Você vai falar, olha, é verdade, isso que eu estou lendo aqui tem a ver com a lição, e o Espírito Santo vai trazer na memória tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Vamos lá. Qual é a eficácia de Deus? 100%, né, irmão?
É inatingível para o ser humano. Qual é a direção de Deus? É a melhor. É a melhor. Então, se você está movido pelo Espírito Santo, você tem a eficácia e a direção divina. A melhor eficácia, a melhor direção. Então, portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Resumindo, para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Chovendo uma olhada de novo, né? Falando aquilo que já falamos muitas vezes. Vou ler um textinho que talvez não esteja aí para vocês, mas é assim, o título desse texto é A Negligência do Papel do Espírito na Teoria e Prática Missionária. Há evidências na história e na teologia missionária protestante de que a negligência ao estudo do Espírito Santo, que é a pneumatologia, tem afetado negativamente a herança missionária ocidental. Não é de surpreender que Lindsay, Allen, Bohr, Kane e Rhodes percebam que o papel do Espírito Santo das missões modernas é grandemente negligenciado. Allen enfatiza que a revelação do Espírito Santo como Espírito missionário em Atos dos Apóstolos faz com que essa parte do Novo Testamento permaneça sozinha. O desenvolvimento do estudo do Espírito Santo na área de que Allen falou ainda permanece em grande parte subdesenvolvido. Então, ainda permanece até os dias de hoje. Tal negligência só poderia afetar adversamente o conceito da teoria e prática missionárias. Então, vamos dizer o seguinte, cara, até hoje, a prática do estudo do Espírito Santo ainda é negligenciada. E a igreja paga um preço por isso. A igreja paga um preço. Muita gente, você quer um exemplo? Eu ouvi essa semana um pastor falando, muita gente falando em língua, mas pouca gente interpretando. Falta de estudo do Espírito Santo. Muita gente tendo algumas revelações, mas pouco entendida, pouco compreendida. Falta de estudo do Espírito Santo. Então, conclusão. Nessa lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Não existe vida na igreja sem o Espírito Santo. Não existe. Você quer igreja que estão se esvaziando são igrejas sem Espírito Santo. O que traz pessoas, já falei isso uma vez em algumas das lições que eu ministrei. O que enche igreja não é teoria da prosperidade, porque o crente mesmo, ele enxerga que não é a prosperidade que vai encher a igreja. É o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Você viu lá, eu esqueci o nome da cidade lá, que teve a manifestação recentemente, teve a presença manifesta do Espírito Santo, né, Cambridge, esqueci o nome. Mas, enfim, pessoas do mundo inteiro foram para lá. Tinha filas para poder entrar e sentir a presença manifesta do Senhor. Então, é isso que enche a igreja. Enfim, eu não lembro o nome, mas enfim. Então, tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Amém, meus irmãos? Se alguém tiver alguma coisa para dizer, esse é o momento. Cri-cri? Cri-cri? Amém, Cris. Deus abençoe. Vamos orar pela vida do irmão Lorizete, que está ali, tossindo. Amém, irmão. Glória a Deus. Ele colocou a carinha ali. Amém, meus irmãos. Recuperou o fôlego aí, irmão? Eu tô um pouquinho de gripe. É sensível, né? Tá ficando velho já, assim mesmo. Fala isso não, irmão, que eu tô alguns anos na sua frente. Aí fica complicado. Foi bênção a lição. Bom. Amém. Resumindo, nós precisamos da presença do Espírito Santo para tudo, meus irmãos. Para tudo. É isso aí. Encerramos as lições. Se alguém tiver mais alguma coisa.
vamos encerrar. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que a presença do Espírito Santo esteja na casa de vocês, esteja com essa família linda aí, essa coisa fofura que está aí, desse livro que eu estou vendo aí. Beijinho, fofura. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos revestidos do Espírito Santo, em nome de Jesus. E até amanhã, que amanhã tem culto. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tchau.